E se você soubesse que a vida que você quer não é algo que você precisa construir do zero, mas algo que já existe em uma frequência paralela e esperando que você sintonize com ela. Isso não é ficção científica, mas é uma das implicações mais radicais e menos discutidas da física quântica. E é o que os ensinamentos do Sete, do Bashar e da tradição hermética descrevem com uma consistência que me impactou profundamente quando eu comecei a conectar os pontos como cientista. Hoje eu quero te apresentar uma perspectiva sobre o tempo e a manifestação que vai reorganizar a forma como você entende o processo de cocriação e porque o futuro que você tanto almeja, ele não está no futuro, mas ele está no agora, em uma frequência que você pode acessar. A física quântica tem um problema com o tempo. Na mecânica newtoniana, que é a física clássica, o tempo ele flui numa direção, do passado para o presente e do presente para o futuro, de forma linear, irreversível e fixa. Mas quando se trata da física quântica, as equações da física quântica, elas funcionam igualmente bem nos dois sentidos temporais. Então, elas não especificam uma direção preferencial para o tempo. Para a física quântica, passado e futuro são matematicamente equivalentes. O físico John Wheeler, que trabalhou com Einstein e foi um dos arquitetos da mecânica quântica, ele propôs o conceito de universo participativo. E ele chegou a uma conclusão muito perturbadora. O presente, ele pode, de certa forma, influenciar o seu passado. O experimento da dupla fenda com escolha atrasada, ou seja, quando a decisão de observar ou não, ela só é tomada depois que a partícula já passou pela barreira, esse experimento ele sugere que a realidade do passado é influenciada por decisões do presente. O tempo no nível quântico não é o que parece no nível cotidiano. Que a física definiu lá em 1957 com a teoria dos muitos mundos, é explicado pelo Bashar, que é uma consciência extraterrestre, e que ele fala, nos ensina sobre essa realidade paralela, E aí, numa linguagem científica, existem infinitas versões paralelas da realidade, E todas elas estão coexistindo simultaneamente. Então, a sua experiência de realidade é uma sequência de escolhas, não de eventos aleatórios, mas de estados de ser que determinam qual versão paralela você habita a cada momento. Então, você não vai para uma realidade diferente, mas você sintoniza com uma realidade diferente. E você sintoniza essa realidade diferente mudando o seu estado de ser. Então, é como mudar uma estação de rádio. O conteúdo lá da rádio, ele não vai viajar até você, mas você vai sintonizar a frequência daquela rádio que você quer assistir. Você está assistindo FM 105,9 e quer assistir AM, 90,7. Aí você vai mudar o dial e vai sintonizar agora essa nova frequência. O Sete descreve isso de forma ainda mais direta, Ele fala: todos os eventos possíveis existem agora, Então, ele fala que existe um presente que é eterno e expandido. E se você for parar para pensar, realmente a única coisa que existe é o agora. O que você experimenta como passado e futuro são, na verdade,
São diferentes focos de atenção dentro deste presente. A única coisa que existe é o agora e o agora. E isso muda tudo sobre como entender a manifestação. A vida que você quer não é algo que você vai criar num futuro, mas é algo que já existe, mas numa frequência paralela. E que você vai acessar essa frequência paralela de novo, sintonizando essa frequência no presente. Então a pergunta não é, como é que eu chego lá? Mas a pergunta é, qual é o estado de ser que me sintoniza, que me deixa compatível para experienciar esse futuro que já existe? O ponto de poder está no presente, não no passado e não no futuro, mas no presente, no agora. Porque é no presente que o estado de ser existe, né? É agora que você sustenta ou não sustenta a frequência do resultado que você quer. É agora que o campo quântico ele lê o seu estado e vai colapsar a realidade correspondente ao seu estado interno. Então, cada momento presente, né, é um ponto de bifurcação, é uma escolha consciente ou inconsciente sobre qual estado você vai sustentar, né? E aí, essa escolha, ela vai determinar qual sequência de realidades paralelas você experimenta como o seu futuro. A epigenética, ela confirma tudo isso de outra forma. O estado emocional que você está sustentando agora está gerando sinais bioquímicos no seu corpo e que está alterando, né, a forma como os seus genes são expressos, né? Então isso que modifica a sua percepção agora, né? Determina o que você vai atrair, o que você vai criar na sua vida, tudo a partir do seu estado de agora. Então, o futuro, ele não está sendo construído no futuro, mas ele está sendo determinado agora, pelo estado que você sustenta neste exato momento. E aí existe uma técnica que integra tudo isso de forma prática, né? E que o Gregg Braden, ele descreve extensamente, né, como orar a partir do futuro, né? E a premissa é a seguinte: se o futuro que você quer, ele já existe numa realidade paralela, né? Ou seja, se o presente eterno, né, ele contém todas as possibilidades já para a sua vida simultaneamente, já existe. Então você pode acessar a memória emocional deste futuro que você quer experienciar agora. E aí você não faz isso como uma loucura, como uma fantasia, mas como uma percepção real de algo que existe em uma frequência paralela a qual você está se sintonizando. Então, quando você visualiza o resultado desejado, não como algo que vai acontecer, mas como algo que você está lembrando, como uma memória, né? Então, quando você acessa o sabor emocional de, eu já vivi isso, eu sei como é viver isso, em vez de, eu quero isso. Percebe a diferença? Eu quero é aquela coisa que eu ainda não tenho. E eu já vivi isso, eu sei como é que é. Você vai acessar a frequência de quem já está nessa realidade. É completamente diferente, né? E aí o campo, que ele não diferencia, né, o que é passado do futuro, ele vai ler o seu estado no presente e ele vai colapsar em direção a essa frequência. Então,
Viva hoje como se o resultado que você quer já fosse real. Não é para fingir, mas acesse genuinamente o estado emocional de quem já tem. E também tome as decisões que essa pessoa tomaria, né? Fale como ela falaria e perceba o que essa pessoa perceberia. Então, eu vou te mostrar agora como usar isso de forma concreta, né? Escolhe aí um resultado na sua vida e que você quer criar muito, né? Uma coisa que você deseja imensamente. Algo que seja bem específico e significativo para você. E agora, em vez de visualizá-lo como uma coisa distante, se eu pudesse, não faz isso, faz diferente. Convida a sua consciência a acessá-lo, né, como uma memória de uma realidade paralela onde isso já aconteceu. Aquela coisa do, eu já vivi isso, eu já sei como é estar lá. Então, como é que seria lembrar de quando isso se tornou real para você? Qual foi a emoção naquele exato momento que isso ficou real? O que você sentiu quando você chegou? Né? Sinta a gratidão, né, como uma retrospectiva por já ter experienciado isso. E aí você fica nesse estado mesmo por alguns minutos. Deixa o seu corpo sentir a emoção da memória, não do desejo. E aí depois, né, a partir desse estado, você se pergunta: qual decisão eu tomaria hoje se eu soubesse que isso já está resolvido na minha vida, se eu soubesse que isso já é verdade? E aí tome essa decisão. Haja a partir desse futuro que você quer. Esse exercício, ele cria um loop que a física quântica permite e que a metafísica descreve como o estado futuro influenciando o presente, né, para criar o caminho pelo qual o futuro se materializa. A vida que você quer não está no futuro esperando para ser construída tijolo por tijolo. Ela existe agora em uma frequência paralela e esperando que você sintonize. E a sintonização acontece no presente, no estado que você sustenta agora e na frequência que você escolhe conscientemente a cada momento. Se você chegou até aqui, inscreve-se para os próximos vídeos, curte e compartilha esse vídeo com alguém que está trabalhando muito para chegar em algum lugar que já existe. Só basta que ela mude a frequência de acesso. Até o próximo vídeo.